O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Esse é o episódio 175 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos refletindo, conhecendo sobre o sacramento da Eucaristia. Hoje nós leremos dos números 1362 a 1372. O memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é seu corpo. Em todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese, ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é apenas a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. O memorial recebe novo sentido do Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra da nossa salvação. Esta citação está no número 3 da Lumen Gentium. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós, conforme Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, conforme Mateus capítulo 26, versículo 28. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. O Concílio de Trento nos diz assim: Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como sua morte não devia pôr fim ao sacerdócio que não passa, na última ceia, na noite em que ia ser entregue, quis deixar à Igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como pede a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento que ia se realizar na cruz uma vez por todas, uma única vez, sacrifício este cuja memória haveria de se perpetuar até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de se aplicar à remissão dos pecados que cometemos cada dia.
O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima, é o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. Também citação do Concílio de Trento. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta, este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho são unidos aos de Cristo e à sua oferenda total, e adquirem assim um novo valor. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Nas catacumbas, a Igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude orante. Como Cristo, que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens, por meio dele, com ele e nele. A Igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Encarregado do ministério de Pedro na Igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando ela é presidida por um presbítero. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede assim por todos os ministros, que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico. Considere-se legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele a quem este encarregou. É pelo ministério dos presbíteros que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, único mediador, oferecido em nome de toda a Igreja na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, de forma incruenta e sacramental, até que o próprio Senhor venha, conforme o número 2 do Decreto Presbyterorum Ordinis. À oferenda de Cristo unem-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja com Maria está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados. Para que possam entrar na luz e na paz de Cristo, enterrai este corpo onde quer que seja, não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Estas são palavras de Santo Agostinho. Em seguida, na anáfora, oramos pelos santos padres e bispos que faleceram e, em geral, por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá muito grande benefício para as almas, em favor das quais a súplica é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e temível vítima. Ao apresentarmos a Deus nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tornando propício para eles e para nós o Deus amigo dos homens, segundo as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém.
Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina que nos impulsiona a uma participação cada vez mais completa no sacrifício de nosso Redentor que celebramos na Eucaristia. Diz assim: esta cidade remida toda inteira é a Assembleia e a Sociedade dos Santos. É oferecida a Deus como um sacrifício universal, pelo sumo sacerdote que, sob a forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. Embora muitos, somos em Cristo um só corpo. Este sacrifício a Igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que oferece, se oferece a si mesma. Estamos acompanhando as catequeses do Papa sobre a missa. Hoje ouviremos a catequese que foi proferida na audiência em 31 de janeiro de 2018. Hoje damos continuidade às catequeses sobre a Santa Missa. Depois de termos refletido sobre os ritos de introdução, consideremos agora a liturgia da palavra, que é uma parte constitutiva porque nos reunimos precisamente para ouvir aquilo que Deus fez e ainda tenciona realizar em nós, por nós. É uma experiência que acontece diretamente e não por ter ouvido falar, pois quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo e Cristo, presente na palavra, anuncia o Evangelho. E quantas vezes, enquanto se lê a palavra de Deus, se comenta: olha aquele, olha aquela, olha o chapéu que ela tem, é ridículo. E começa-se a fazer comentários, não é verdade? Devem-se fazer comentários durante a leitura da palavra de Deus? Não, porque se tu tagarelas com as pessoas, não ouves a palavra de Deus. Quando se lê a palavra de Deus na Bíblia, a primeira leitura, a segunda, o Salmo responsorial e o Evangelho, devemos ouvir, abrir o coração, pois é o próprio Deus que nos fala. E não podemos pensar em outras coisas nem falar de outros assuntos. Entendestes? Explicar-vos-ei o que acontece nesta liturgia da palavra. As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para se tornar palavra viva pronunciada por Deus. É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela, a nós que ouvimos com fé. O Espírito que falou por meio dos profetas, inspirando os autores sagrados, faz com que a palavra de Deus atue realmente nos corações, aquilo que faz ressoar aos ouvidos. Mas para ouvir a palavra de Deus é necessário ter também o coração aberto para receber a palavra no coração. Deus fala e nós prestamos-lhe ouvidos, para depois pôr em prática quanto ouvimos. É muito importante ouvir. As palavras talvez não entendemos bem, porque algumas leituras são um pouco difíceis, mas Deus fala-nos igualmente de outro modo. É preciso estar em silêncio e ouvir a palavra de Deus. Não vos esqueçais disto. Na missa, quando começam as leituras, ouçamos a palavra de Deus. Temos necessidade de ouvir. Com efeito, é uma questão de vida, como bem lembra a expressão incisiva de que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conferir capítulo 4, versículo 4 de Mateus. A vida que nos dá a palavra de Deus. Neste sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida espiritual. A da liturgia é uma mesa abundante que aure amplamente dos tesouros da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, porque neles é anunciada pela Igreja o único e idêntico mistério de Cristo. Pensemos na riqueza das leituras bíblicas oferecidas pelos 3 ciclos dominicais que, à luz dos evangelhos sinóticos, nos acompanham ao longo do ano litúrgico. Uma grande riqueza.
Aqui desejo recordar também a importância do salmo responsorial, cuja função consiste em favorecer a meditação do que se ouve na leitura que o precede. É bom que o salmo seja valorizado através do cântico, pelo menos no refrão. A proclamação litúrgica das mesmas leituras com os cânticos tirados da Sagrada Escritura exprime e favorece a comunhão eclesial, acompanhando o caminho de todos e de cada um. Portanto, compreende-se por que são proibidas algumas escolhas subjetivas, como a omissão de leituras ou a sua substituição com textos não bíblicos. Ouvi dizer que alguém, quando há uma notícia, lê o jornal porque é a manchete do dia. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Depois podemos ler o jornal. Mas ali lê-se a palavra de Deus. É o Senhor que nos fala. Substituir aquela palavra com outras empobrece e compromete o diálogo entre Deus e o seu povo em oração. Ao contrário, exige-se a dignidade do ambão e o uso do lecionário, a disponibilidade de bons leitores e salmistas. Mas é preciso procurar bons leitores que saibam ler, e não aqueles que leem, deturpando as palavras, e não se entende nada. É assim, bons leitores devem preparar-se e ensaiar antes da missa, para ler bem. E isto cria um clima de silêncio receptivo. Sabemos que a palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para não nos perdermos, como oportunamente reconhece o salmista que, dirigindo-se ao Senhor, confessa: a vossa palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos, uma luz no meu caminho. Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena com as suas dificuldades e provações, sem ser regularmente alimentados e iluminados pela palavra de Deus que ressoa na liturgia? Sem dúvida, não é suficiente escutar com os ouvidos, sem acolher no coração a semente da palavra divina, permitindo que ela produza frutos. Lembremo-nos da parábola do semeador e dos vários resultados alcançados em conformidade com os diversos tipos de terreno, conforme o capítulo 4 de Marcos, versículos 14 ao 20. A ação do Espírito, que torna eficaz a resposta, tem necessidade de corações que se deixem modelar e cultivar, de modo que quanto é ouvido na missa passe para a vida de todos os dias, segundo a admoestação do apóstolo Tiago. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o capítulo 1 de São Tiago, versículo 22. A palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós. Escutemo-la com os ouvidos e ela passa para o coração. Não permanece nos ouvidos, mas deve chegar ao coração, e do coração às mãos, as boas obras. Eis o percurso da palavra de Deus, dos ouvidos ao coração e às mãos. Aprendamos estas coisas. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!